Tá aparecendo aqui, ó? Não, mas eu... Okay. Tá gravando já? Eu coloquei pra gravar como fica o quadro e tá cortando um pouco a cabeça. Os Pá, tem que... gravadores Ó, são velhos, deixa eu ver. acho que tem que colocar um pouco pra trás, né? Isso aí. Uma, fica encostada no... É que aí... Aí, isso, aí sim. Se quiser vir pra frente, né? Acho que tá bom. Tenta... Calma. Puxa um pouco. Vou pôr como entrevista 1, tá? E aí, tá cortando? Você grava aí, sim. Agora tá de boa. De boa. Tira um pouco de teto aqui. Assim. Beleza. Beleza? Tá bom? Tá bom. Vamos? Peraí. Meu nome coreano, meu nome brasileiro. Fala Eu alguma coisa. precisar? Deixa eu ver. Certo, na tela tudo de boa. Depois eu... Tá, agora eu vou só... Se quiser vir pra frente, né? Acho que tá bom. Tenta... Calma. Vou puxar um pouco. Vou pôr como entrevista 1, tá? E aí, tá cortando? Você grava aí, sim. Agora tá de boa. Tipo, tira um pouco de teto. Assim. Beleza. Tá bom? Tá bom. Vamos? Qual o nome? Meu nome completo, meu nome coreano, meu nome brasileiro. Eu precisar? Deixa eu marcar. Certo, na tela tudo de boa. depois eu... Tá sem bateria, né? Isso aqui é o sem bateria? É, sem Ah, bateria. calma, eu mano. acabei de pôr. Acabou de pôr? Uhum. Tá sem bateria, velho. Oi. Boa tarde. Não, a principal é... Aquela. Tem um som, velho? Oh, caramba. Bota aí. Daí. Você já tá sentado ali lá, né? É, corta aí, vamos de novo. Foi? Então. Tá de boa? Eu vou fazer as perguntas, aí vocês podem olhar pra mim. Só. Deixa eu só dar uma mão aqui. Aí primeiro para explicar um pouco do documentário que a gente já tinha falado já, mas ele vai ser sobre migração, né? E a gente queria um pouco saber primeiro como que foi vir aqui pro Brasil, assim, essa primeira experiência de vir pro Brasil. Eu vim quando era pequena, só tinha 8 anos. A gente veio seguido dos pais, né? Porque a gente como pequena, né, não pode dar opinião, né, do que acontece que não sabe, porque a gente vem quando é criança, né? Então, venho acompanhado dos pais
para um novo mundo, né? Que pra gente é novo mundo, né? A gente nunca conheceu o Brasil. E por que que a Mó veio pra cá? Então, eu vim porque meus pais resolveram vir pra cá. Então, eu não sei. E criança não pensa, né? A gente acompanha os pais, né? E qual que a Mó acha que foi o motivo deles terem vindo pra cá? Todas pessoas que saem de um lugar para onde nasceu para vir para outro lugar onde não conhece, é para melhoria de vida, né? Para melhorar de vida, para dar um melhor para os filhos, né? Então foi essa a intenção que meus pais pensaram que aqui era uma terra de promessas e nós viemos para melhorar. Apesar que também a gente não vivia ruim na Coreia. Nós tínhamos casa própria, meus pais tinham comércio, entendeu? Então, mas como eles acharam que aqui eles iam ter uma vida um pouco melhor, né? Aí eles vieram pra cá. Foi isso, né? Eu vim acompanhado de meus pais, porque era pequena, então não tinha o que, né? Eu já perguntei várias vezes para meus pais qual foi a intenção, o que motivou, mas foi isso, né? Eles querem dar uma vida melhor para os filhos e para eles terem também uma vida melhor. Foi isso aí que eles falaram. E uma falou que eles tinham uma vida boa lá, mas mesmo se eles tivessem uma vida boa, por que que eles decidiram vir pra cá? A vida boa é porque eu acho que quem vem largar a sua terra para vir para cá, porque eles acham que eles vão ter uma vida um pouco melhor, né? Qualidade de vida melhor, né? Que eles queriam, porque o tempo que eu vim foi em 1900, eu cheguei aqui em 71. Na Coreia, naquele tempo não era assim, sabe? Super desenvolvido. Foi de lá para cá que eles cresceram, né? Você viu? O crescimento dele foi em 10 anos eles cresceram, que aqui no Brasil não cresce em 100 anos. Entendeu? Então lá cresceu assim. Depois que a gente saiu de lá, ficou totalmente diferente. Se eu voltar pra lá, eu sou estrangeira agora, eu não sei nada do que. Nunca voltei pra Coreia. Então, foi isso. Eu vim acompanhando meus pais. E você acha que o histórico da Coreia, das coisas da guerra, tem a ver um pouco nessa decisão? Histórico da Coreia, da guerra? Não sei, quando eu era pequena, naquele tempo, a guerra já tinha sido, já faz tempo, né? E eu não sei. Eu nasci bem depois da guerra, então não sei qual foi o... E também você vê que aqui no Brasil não se estuda muito a Oriente, né? Então a gente não sabe quase nada da história do Oriente. A gente só estuda até a Europa. Não estuda a Ásia, não estuda o Oriente, entendeu? Parece que o mundo foi dividido assim, do Europa para a América. Ninguém sabe quase nada da história do mundo. Só agora, pela televisão, não sei como é que é o estudo de agora, nessa época, mas naquele tempo a gente só estudava a Europa, nunca chegava. Depois, parece que da Europa para lá não existia. A gente não estuda a Europa. No meu tempo não estudou a Ásia, só passava assim por cima, assim, pincelava, né? Então, eu nunca me aprofundei pela história da Coreia. Que a vida você vai estudando, depois de estuda, depois você vai para a faculdade, depois da faculdade você casa, depois tem filho, então eu não estudei não aprofundei assim, porque eu acho que não tinha. Eu não pensei em aprofundar na história da Coreia, não. Porque não tive essa curiosidade ainda. Quem sabe no futuro eu estudarei mais um pouco minha origem, né? E uma falou que você veio aqui pra cá com 8 anos. E se voltasse pra lá, se sentiria estrangeira. E o que eu acho que seria, tipo, não sei, o que
uma se sente, por mais que uma passou a vida inteira da sua aqui no Brasil, uma se sente mais coreana ou brasileira? Ah, eu não sei, eu me sinto assim mais brasileira, porque quando a gente sai de um lugar onde estava, a gente deixa um pouco da nossa origem, aí tenta, né, crescer, né, ou melhorar onde está, né? Não adianta você pensar no passado, se eu estivesse na Coreia eu podia ter feito isso, eu não sei o quê. Então, eu não penso, sabe, já estou aqui, eu vivo mais aqui do que eu vim com 8, já vou fazer 50 e pouco, então minha vida é praticamente aqui, então não conheço, eu tenho lembranças do passado, onde eu morava, como morava, os meus avós, a vida naquele tempo é tudo infância, que é uma infância que foi passado. Eu falo que onde a gente está é o país onde está, é onde que a gente tem que tentar melhorar, né? Não adianta melhorar o passado a gente não melhora, a gente tenta melhorar daqui para frente, então eu tento fazer o melhor daqui, onde a gente está, onde nós estamos. E eu moro mais de 50 anos quase, então eu tenho minha vida, meus filhos, minhas coisas, então eu tento tentar melhorar onde eu estou, não tentar reverter o passado, que eu acho que passado é passado. A gente tem que criar do presente para o futuro. E uma falou que veio aqui pro Brasil com 8 anos, e como que foi a vida, assim, na adolescência, um pouco da vida adulta? O que está sendo agora? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, eu cheguei pequena, né? Mas a gente via tanta coisa errada desde pequeno. Eu quando vi assim, uma criança, assim, quando eu cheguei, uma criança de 8 anos fumando, eu falei assim, nossa senhora, isso é um país avançado? Assim, sabe? E quando a gente chegou assim, a gente morou num kitnet, nós somos de 5 irmãos, meus irmãos caçula são gêmeos, de um ano que mal conseguia andar, foi difícil, viu? Meus pais sofreram, começaram como todos os coreanos, né? Como todo imigrante, né? Sofre, sabe, discriminação, muita, assim, né? Falta de a gente que é pequeno aprende a falar assim, né? Aprende na escola e tudo mais. E a gente não conseguia, né, comunicar, então não foi fácil. Mas como nós somos pequenas, né? A gente entrou na escola, fizemos amizade. A época que nós viemos para cá, eu cheguei em 71. Aí foi uma época que começou bastante a imigração para o Brasil. Os coreanos vieram de monte mesmo, vieram muita gente. Aí foi que, né, a gente foi para a escola e também estava cheio de molecada na rua, a gente foi fazendo amizade, brincava, foi para a escola e foi assim. A gente como a imigração estava em auge, né? Também cresceu bastante igrejas coreanas. Aí a gente se identificava assim, de que igreja você é? Em que igreja você se frequenta? Porque era onde a gente, a comunidade, né, se unia, né? Os coreanos se uniam, né? Como se diz assim, como somos coreanos, então nós íamos, quase todo mundo ia para a igreja coreana, né? Então a gente se identificava através, sim, pela igreja, que naquele tempo tinha várias igrejas coreanas também. A gente foi assim, através sabe, a vida vai passando, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente crescendo, e a gente se adaptando, e a gente se aprendendo, convivendo, e com a política daqui também. Não foi assim, no começo que a gente chegou em 71, acho que foi o tempo quem era mesmo?
naquele tempo que eu acho que era Geisel, né? Militar, né? Foi militarismo. Nossa, a gente, mesmo pequeno, o pessoal falava, não, você não pode falar. Não pode falar de política, não pode falar do governo. Que era o tempo que realmente, né? Você falava alguma coisa errada, assim, falava um pouquinho mais alto, já, o pessoal já falava, fecha a boca, não pode falar. Foi um tempo assim, que eu lembro, eu era pequena, mas eu sabia que a gente não podia falar mal do governo, não. Não tinha essa liberdade que a gente tem agora, né? Falar mal dos políticos, não. E era... Mas é carnaval, tem carnaval, a gente brincava bastante com aqueles bombinhas, né? Jogavam água, sabe? É um país... O que eu gosto aqui. É um país acolhedor, é um país amigável, apesar que não é tantas mares de alegria, mas a gente vai vivendo, convivendo. É assim, eu só espero um país melhor, que desenvolva melhor, que nem todo mundo pede, né? Mais segurança, mais educação, né? Mais coisa. É a esperança que eu tenho é que os novos governantes sejam mais instruídos, né? É isso. Mas eu casei, conheci meu marido, tenho meus 2 filhos, eu sou feliz. Não tenho nada a falar, não. E a Pá, como que foi essa experiência de ter vindo pro Brasil? Bom, como sua mãe diz, quem escolheu o Brasil foi nossos pais. Principalmente, eles escolheram o Brasil, por quê? Para procurar paz. Quem passou 2 guerras mundiais, Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, dentro de 10 anos, realmente, além da riqueza, o que é importante é paz. Escolhemos o Brasil porque o Brasil é um país que, mesmo que naquela época é do governo militar, não existe socialista. Então, um país que dava perspectiva de paz. Por isso que nós escolhemos o Brasil, vieram para cá. Quem passou 2 guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, 10 anos, realmente, nenhuma riqueza que justifica paz. Tá? Por isso que meus pais vieram para o Brasil, por causa disso. Tá? E a Pá veio aqui com quantos anos? Veio com 13 anos. 13 anos, chegou em 72, estou com 47 anos. Hoje, quando for para a Coreia, eu me sinto mais estrangeiro do que coreanos, tá? Porque a gente acostumado ao estilo brasileiro. E a Pá lembra como que era a vida lá na Coreia? Realmente é rígida, né? Rígida, como disse. Na época eu fiz até 6ª série, realmente na escola, igual que no caso dos meninos, a escola é igual que estilo militar. Não pode atrasar na escola, não pode faltar. Se faltar, o professor vai na escola, em casa, veio porque ela não foi para a escola, e realmente é rígido. Entra 8 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, já inteiro dentro da escola. E a Pá acha que isso influenciou um pouco na característica Pá, Influenciou bastante, né? E o que você acha que é essa influência? Acho que a gente respeita mais o pessoal, né? Respeita a professora, respeita a chefe, até respeita o pessoal que trabalha para mim também. E com a educação a gente consegue respeitar a sociedade inteira. E vocês vieram pra cá com
com que pessoas juntos que vocês vieram aqui pro Brasil? São família. O que é as pessoas da família? A família são meus pais, minhas 2 irmãs e meu irmão. São 6 pessoas. E como que era o seu pai? Meu pai trabalhava com o governo americano, infelizmente 3, 4 línguas. E estilo era praticamente economicamente bem estabelecido na Coreia. Mas mesmo assim, meu pai preferiu para o Brasil para evitar possíveis guerras que podia acontecer na Coreia. Por isso que vieram para o Brasil. Para fugir para não passar a terceira guerra na Coreia. E quem passou 2 guerras mundiais, realmente é muito triste. E o que ele fazia no governo americano? Ele trabalha com a área de inteligência americanos que protege a Coreia. E como que era no passado? Como que era mais ou menos isso? Era praticamente depois que a Coreia é dividida por 2, norte e sul, igual que a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. Norte era ligado por União Soviética, sul administrado junto com os Estados Unidos. Então, existe uma base militar do americano, da Centro de Inteligência, que realmente controlava toda essa informação dentro da Coreia e fora. Essa informação que a Harvard mandava para os Estados Unidos, juntamente com o governo coreano. Então ele protegia a Coreia. Mas para informação base, né, informações militares. E como que era a sua relação com seu pai? Bom, ninguém sabia onde meu pai trabalhava. Só sabia que depois de chegar aqui no Brasil. Mas não só dessa coisa da profissão, mas até a relação pessoal, assim, vocês conversavam bastante? Não, eu não sabia essa parte onde meu pai trabalhava, ninguém sabia. Relação normal, com amigos, tudo normal, não tem. Tudo normal. E como que foi um pouco da adolescência, assim, da PA aqui no Brasil? Porque por causa do idioma, ficou bastante isolado, né? Era difícil comunicação, até aprender português. E continuar fazendo amizade com o tempo. E como que eram as amizades da adolescência? Na escola, mas sou bom do matemática, assim, trocando base do informação, troca de informação português com matemática e fazendo amizade. A gente passa no colo de matemática e recebendo cola dos português nas provas. E você falou essa coisa da língua, assim. Como que você sentiu que você conseguiu superar essa barreira da língua? Esperando, não tem jeito, né? Porque ainda naquela época não existia a escola coreana que pode aprender português tudo. Então a gente é obrigado a aprender português no marra mesmo. Os primeiros 2, 3 anos na escola, praticamente não entendia nada. Vai aprendendo. E você acha que pela questão da língua fez com que, para falar um pouco dessa coisa da vergonha mesmo, da questão da língua? Sempre sente, né? Sempre sente. Mas você acha que isso fez com que a PA se fechasse um pouco? Também. Por causa da dificuldade da língua, bastante ficou isolados. E tem umas fotos que eu vi assim, porque
Eu tenho uma imagem do Apá muito diferente das fotos que eu vejo. Você tá vendo as fotos antigas. Aí tinha umas fotos que o Apá tava com uns cabelão. Porque é época da década de 70, né? Porque era normal antes usar o cabelo comprido. Época é muito normal, assim. Pessoal, época do Guerra do Vietnã, assim. Estilo pessoal do brasileiro era daquele jeito. Como que era o seu estilo naquela época? O Apá gostava de o quê? Nada, eu trabalhava muito cedo, então. Depois da escola eu precisava trabalhar. E o único. Trabalhava para meus pais, segunda a sábado. Então o único tempo que tem isso é domingo. E escola, trabalho, escola, trabalho. E o Apá gostava do que naquela época? De música? É música. E qual tipo de música? Música da época, né? E qual que você acha que foi a maior dificuldade de vocês como coreanos aqui no Brasil? É primeiro idioma. É um pouco da gente ser discriminado, a gente fala assim, nós somos coreanos, mas aí todo mundo fala, ô japonês, sabe? Eu falo, não, eu sou coreana, com muito orgulho, porque nós somos, né? Os brasileiros falam, ô japonês, como se... porque os japoneses vieram aqui para o Brasil bem antes da gente, né? Os japoneses vieram de navio naquele tempo de imigração japonesa, quem veio de navio sofreu bastante também, realmente. Vieram com uma ilusão de melhoria e foram todo mundo parar na plantação, né? Então, os japoneses foram os assim, primeiros contatos que os brasileiros tiveram com os orientais. Então, aí o coreano veio depois, né? Aí a gente era... Mas isso tudo não tem muita relevância aqui já. Mas é que diferença de... Ainda mais quando... Você sabe que o Japão dominou, né, a Coreia, então, no começo, meu pai odiava o japonês com todo o coração, ele odiava o japonês, né, porque ele foi dominado. Quando a Coreia foi dominada pelo japonês, os coreanos praticamente todos os coreanos tiveram que trocar o nome, então eles tinham um nome japonês. Que na casa deles não podiam falar um coreano, tinha que falar, todo mundo tinha que falar japonês na dominação, entendeu? Então, meu pai tinha horror total. Mas depois conheceu um japonês aqui, quando ele começou a trabalhar, nossa, é a amizade pura dele depois. Ele não gostava nem de cor vermelha, de tanta raiva que ele tinha. Mas depois ia comprar até carro vermelho. Então, quer dizer que a gente vai mudando de nossas opiniões, né, das nossas, né, convicções, né? Porque a gente vai se adaptando, né, à época. Pode deixar, é o pessoal do prédio, não tem nada não. Então, tanto é porque meu pai mesmo, ele é do Coreia do Norte, entendeu? E então, meu pai foi criado, sim, ele falou que ele foi criado num berço de ouro, porque o pai dele era um tipo assim, um senhor, que naquele tempo, no tempo que eles estavam no bem de vida, era um senhor de terras, né? Então, ele disse que ele tinha terreno, não sei o que, mas o que. Então, e o fato dele, o pai do meu pai, sabe, sentir, né, que ele tinha 2 filhos e falou assim, disse que falou com meu pai, vocês que são jovens, tenta fugir daqui. Então, ele e o irmão mais velho dele fugiram da Coreia do Norte através da fronteira, antes daquela, né, da barreira que foi criada depois. Então, meu pai, assim, eu falo que meu pai foi um guerreiro mesmo, ele foi assim, ele naquele tempo lá não tinha, eu acho que ele não teve muito estudo, mesmo que tenha sido nascido num lugar assim bom, né, que o pai dele era um senhor de terras bem grande,
E eram épocas assim meio precárias, né? Eu acho que ele não teve muito estudo, mas o que ele não teve de estudo, ele teve cabeça para funcionar. Ele teve cabeça para conseguir. Ele não estudou muito, mas tudo que ele queria fazer, ele conseguia assim, do jeito dele, mas ele conseguia fazer. Ele sempre tinha. Aí eu quero aprender isso, e ele aprendia, sabe? Então, eu tenho muito orgulho do meu pai. Eu tenho, que ele, sabe, ele ensinava bastante, sabe? Ele era um militar mesmo, porque nós somos de 5 irmãos, mas ele nunca fazia a gente parecer que nós éramos meninas. Ele sempre falava, vocês todos têm que batalhar e crescer na vida, que eu confio em vocês, que vocês vão ser alguma coisa. Então, nós somos, lá em casa somos 3 homens e 2 mulheres, mas tudo que a gente comia, ele falava, não pode deixar nada de comida no prato, porque você tem que pensar nos outros que não tem comida, então você tem que saber dar valor também. Ele sempre tinha sempre seus instruções para ele, sabe? Ele sabia como, ele educava assim, como se fosse a gente era que nem eu falava lá em casa, a gente parecia para ele, a gente parecia soldados na casa, os filhos. Mas é porque na Coreia, assim, né, meu pai, quando chega alguém assim, ele sempre pergunta, você já comeu? Você já comeu? Eu falei, pai, por que você pergunta tanto para a pessoa se já comeu? Ele fala assim, é porque a gente já passou muita fome. Mesmo ele ter nascido numa família rica, na Coreia, essa pergunta é aquela pergunta de acolhimento, entendeu? Que ele diz que é para você perguntar sempre assim, para você ser bem acolhido. Porque sempre alimentar uma pessoa é alimentar a alma, né? Que ele fala, né? Não é fácil. Que a vida... Mas é assim, a vida a gente vai aprendendo com o tempo. Como que vocês pensam que seria na vida de vocês se não tivesse saído da Coreia? Se não tivessem passado a vida inteira de vocês, não? Eles tivessem vindo para aqui no Brasil? Como diz assim, né? Com a rigidez da educação, a gente vai... eu não sei. Às vezes, eu fico pensando, como teria sido a vida lá? Eu acho que teria sido assim. A gente vai convivendo com com o ambiente, né? Como meus pais tinham comércio e a gente tinha uma casa, não vejo, assim, sabe? Eu não vejo que eu teria sofrido, assim, eu teria bem de vida, porque se eu achasse que eu morava assim, não tivesse uma casa, eu acho que lá eu não seria, eu estaria assim, num estilo de vida, assim, numa vida de classe média mesmo, porque meus pais tinham comércio, entendeu? Eu lembro que minha mãe até teve empregada naquele tempo na casa dela, porque meus irmãos caçula são gêmeos, e minha mãe não conseguia cuidar dos dois, ela ainda tinha uma pessoa para ajudar ela, entendeu? Então, quer dizer que a gente ainda tinha posses lá para poder, né? Então, acho que a gente estaria acompanhando, não sei, pelo avanço que está tendo lá, e o lugar onde a gente morava, lá no capital mesmo, acho que pelo avanço a gente estaria numa classe média, né? É isso que eu acho que, não sei, talvez eu poderia, se a gente não tivesse vindo pra cá, às vezes, talvez eu fico pensando, eu até teria até melhor de vida lá, né? Porque, quem sabe?
até se ele até tivesse uma vida melhor lá. Que aqui também nós, apesar que também meus pais também começou, quando chegou aqui, eu só estudava e cuidava dos meus irmãos. Meus irmãos caçulos eram de 1 ano, a diferença entre eu e eles eram quase 8 anos. Então meus pais vieram para cá e todo mundo naquele tempo lá, os coreanos faziam o quê? Pegavam a roupa, né? E vendiam a roupa de porta em porta, né? E aí isso aí, minha mãe fez um pouco, e não deu muito certo, deixou. Aí minha mãe começou a costurar, meu pai começou a trabalhar com os amigos lá no Rio. E depois aí eles conseguiram juntar um pouco de dinheiro, aí meus pais tiveram comércio lá no Brás. Aí começaram a fabricar roupas e isso aí começou a dar certo. Como os coreanos, a maioria dos coreanos começaram mais ou menos nesse tipo, né? Em confecção, né? Que tá todo mundo, quem tá bem assim de vida, estão em confecção. E aí abriram loja e comecei a estudar na escola, assim. Mas eu também, é que nem meu marido tá falando, eu também só estudei e ajudei meus pais. Que nem todos os filhos daquela época, era só a escola e depois ajudar os pais. Né? Não tinha assim, não tinha estilo de vida que nem tem agora, tem esse, né? Esse pessoal agora, né, que vocês estudam, saem, fazem amizade. Não, ali naquele tempo a gente pensa assim, como assim, a gente vem assim, com aquela intenção, né? Imigração quer dizer o quê? Você vem de um lugar, vem pra cá para melhorar de vida, não é? Então a gente corre a gente trabalha e estuda e a gente vai tentando melhorar de vida. E eu essa mesma pergunta, assim, como que você acha que seria a sua vida se tivesse continuado na Coreia, não tivesse vindo pro Brasil? Isso aqui era muito melhor, né? Porque terreno que meus pais tinham, hoje uma fortuna. Então, se tivesse lá, isso era muito melhor do que aqui no Brasil. Teve uma coisa que eu acho que o Mate tinha me falado, que você era o melhor aluno do colégio e teve que vir pro Brasil. A maioria são assim. A diferença entre imigração japonesa para coreana é que japoneses que vieram para cá realmente são camponeses que não tinham trabalho. Por isso que vieram para o Brasil para procurar terra para plantar. Coreanos que vieram para o Brasil já são economicamente estabelecidos, que precisavam paz, fugir da guerra. Então, geralmente, quem vem aqui no Brasil já economicamente estabelecido na Coreia. Então, por isso que eles entrou no comércio, indústria e cresceu mais rápido que os japoneses. E você acha que, mesmo não estando na guerra, os coreanos que vieram para o Brasil conseguiram encontrar essa paz? Porque a época que, por exemplo, até 1980 e pouco, na Coreia, depois da 11h30, é toque de recolher. Então é uma vida meio preso. Sempre a pessoa tem medo que um dia vai acontecer a invasão da Coreia do Norte. Então isso dá uma insegurança muito grande. Entendeu? Então muita coreana que vieram aqui para o Brasil é praticamente querer paz. Vem através
procurar paz aqui no Brasil. E a Pá lembra do período da guerra? Não, porque guerra da Segunda Guerra Mundial terminou em 45, a Guerra da Coreia terminou em 53, 1958. Então meus pais já passaram duas guerras. Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Por isso que realmente há pensamento que qualquer hora vai escolher outra guerra. Por isso que resolveram para procurar um país que não tem socialista. E você acha que essa frustração e um pouco desse medo tem um pouco das características da Pá, que foi meio que tipo herança desse medo? Tem, né? Porque o que meus pais sentiam, a gente passa para nós também, né? E vocês acham que vocês estão perdendo a cultura coreana, estando aqui no Brasil? Né? Perdeu bastante. Perdeu bastante. Com o tempo a gente perde, né? Porque lá também muda. Tudo cultural muda. Então, a gente, às vezes, vejo televisão, a gente tenta acompanhar, mas o que meus pais me passou, o que eu aprendi lá, agora já não sei mais. E o que você acha que seria essa cultura coreana? Características dela? Né, quer dizer, tudo cultura muda com o tempo, socialmente muda. Entendeu? Isso que quase 50 anos que não tem contato direto, então isso faz com que quando chega lá já sente diferença. E por que vocês acham que a cultura coreana aqui no Brasil, você vai pra qualquer restaurante, o restaurante está trancado, que só pode entrar coreano, você vai ver igreja, só tem igreja que só vai coreano. Por que você acha que existe isso? É que hoje que a gente tem pastor que vem para o Brasil, vem recentemente aqui no Brasil. Então, como ele tem dificuldade de comunicar com o brasileiro, ele fez o nome cada vez mais. E ainda mais com essa insegurança que está acontecendo aqui no Brasil, então, há tanto restaurante, tanto igreja, isolando brasileiros. Também não é realmente um isolamento, né? Tem tanto quanto você pode entrar ou pode sair, você pode fazer, você pode entrar, que nem você mesmo, você foi naquela igreja que ia lá no Água Viva, lá tinham 2, 3 tipos de culto naquele lugar. Eles têm abertura, só que são, sabe, as pessoas têm que se sentir, na igreja a gente vai lá para se sentir bem, então eles entram lá e eles veem que eles estão falando só em uma língua, eles simplesmente não vão mais, porque não entendeu nada que uma pessoa falou tudo em coreano, e quem não entende coreano não vai ficar no culto onde não entende, você está lá só escutando coisa que não tem compreensão, principalmente a língua coreana não é tão fácil, tão fácil de entender. No japonês é um pouco mais fácil, mas coreano não é fácil de entender. E também é só querer, porque lá no Otugi mesmo, lá no mercearia aqui do lado, eles empregam um monte de brasileiros. E tem rapaz lá que começou 3, 4 anos, ele já fala muito bem. Ele fala assim, é só você tentar, é só querer. Quem quer aprender, aprende. Não é esse tal de K-pop que as meninas agora ficam achando que, né, é moda, não sei o quê. Elas não aprendem, elas não entendem nada do que elas estão falando, mas estão cantando. É que nem o inglês, que o inglês não impõe lá, eles não ficam botando um monte de música. Tem música que não tem melodia, não tem música, não tem nada, mas é só, como diz que tá na moda, tá na mídia, né? Todo mundo canta, sem entender, sem ter noção nenhuma. E por que vocês acham que tem tantas pessoas que moram aqui no Brasil, que são coreanas, que moram mais tempo até, tem, sei lá, 70 anos, morando 50 anos aqui e ainda não aprenderam a falar português? É por causa, realmente que a sociedade é uma sociedade, aqui é o Brasil,
Mas a pessoa que vem de lá, aí, tem muita gente que vão para a igreja, é uma família. Na família, a pessoa de idade, se a pessoa não sai para fora para aprender o que tem que aprender, ele praticamente fica isolado. Quem não lidou com o dia a dia das coisas, quem não saiu para conversar, para fazer assim, amizade, alguma coisa, quem vive, principalmente mulher na Coreia, mulher é pessoa de casa, entendeu? Então a pessoa que fica em casa o dia inteiro, não tem como a pessoa até os filhos chegam em casa e falam coreano, por causa que a pessoa que está em casa não sai na rua para ficar aprendendo. Para você aprender uma outra língua, outra vida, você tem que estar na rua, tem que estar, né, conversando com as pessoas. E como aí aqui, ó, tá vendo aqui, aqui o Bom Retiro em si foi considerado o que o capital coreano, a cidade, bairro coreano. Pessoas de idade tem um monte, assim, ó, tem um monte de senhora de idade, mas que nem minha mãe. Minha mãe tem quase 80 e poucos anos. Ela fala um pouco, ela não sei o que, fala e entende e sabe as ruas, porque ela teve que ir à luta, teve que trabalhar, né? Teve que aprender para poder, né? Porque ela teve comércio, teve funcionários, então foi assim, ó, através da vida, né? A vida vai ensinando a gente a aprender as coisas, né? E ela foi falando. E o que a Pá acha em relação a isso? De os coreanos serem meio fechados, de não estarem muito abertos à cultura brasileira, mesmo morando aqui. Porque geralmente o coreano mora nesse bairro aqui, aí dentro desse bairro não precisa português. Comércio são tudo coreano, entre amigos são tudo coreano, então não há necessidade de melhorar português. Isso. Dentro da comunidade não precisa português. E tem uma questão assim que eu tava pesquisando e a Pá tinha falado um pouco da guerra, né? Essa coisa da guerra. E o sobrenome Han, ele tem um significado que é um pouco disso, que é, pelo que eu tinha lido, era um sofrimento constante de pessoas que foram constantemente invadidas por causa da guerra. Porque a Coreia é um país que é descendente chinês, meu sobrenome também é descendente chinês, é um península que todo mundo queria aquele península, porque entre saída do China para fora do Oriente e para o Japão, no caso do Japão, para a porta de entrada para a China. Então é um país que mais de 2.000 anos todo mundo queria dominar a Coreia. Então é um país que sempre tem guerra, mais de 2.000, 3.000 anos. Então isso faz com que o pessoal, desde aquela época, já tem um pensamento. Uma hora alguém vai invadir a Coreia. Do outro lado da China, do outro lado do Japão. Isso faz com que o pessoal sempre tenha pensamento, uma hora vai ter guerra, uma hora vai ter guerra. Porque parece que a Coreia não é nada, mas é um península muito importante, porque ele liga para um país que sai para a União Soviética, sai para a Mongólia, sai para a China, então é uma porta de entrada para outro lado do mundo. Então esse guerra que já estava dando antes de Cristo nascer, o pessoal sempre tem que ficar com medo. Uma hora alguém vai invadir a Coreia. Uma hora alguém vai invadir. E você acha que ele tem uma... Porque é uma coincidência, né? Que essa coisa do Han ser um pouco desse termo usado para esse sentimento da guerra e o nosso próprio sobrenome também. A dinastia Han é um dos mais importantes, tanto na Coreia, tanto na China, que dominou
a Ásia há mais de 2.000, 3.000 anos. Então, tem um descendente de Han lá na China, no Japão também. E vocês dois já chegaram a conversar sobre isso entre vocês dois, sobre como que foi a vida na Coreia, um pouco como que foi a vida aqui no Brasil? E da Coreia vieram muito criança, já não lembra mais, né? Lembra-se bem, devagar. E vieram muito criança. A nossa vida, assim, depois de casar também foi assim, eu casei com ele com 25 anos, eu casei e fui morar com os pais dele, né? Que agora não é mais assim, não tem muito assim, eu morei com sogro, sogra, então, e quando assim, eu casei, ele já tinha um comércio, né? Então eu casei assim, e eu fui lidar no comércio com ele, então a gente vai vivendo assim, uma vida assim, bem agitada, né? Porque acorda, vai trabalhar, depois volta, depois, sabe, e tem família em casa, então a gente não precisou pensar como é que ia ser, como é que ia. A gente vai vivendo o dia de cada vez, um dia de cada vez. Não teve esse tipo de perguntar como é que você acha que ia ser a sua vida antes de casar ou depois de casar. E naquele tempo, no tempo que a gente assim, conheceu, como era a sociedade coreana, era assim, meio limitado, era assim, menor, a gente não casou assim, sabe? Eu não conheci ele por acaso, eu fui assim, ele foi apresentado para mim, né? Pela própria irmã dele. Então, foi assim, o meu casamento foi assim, a apresentação, vai indicando, né? Um amigo indica pro outro, aí foi assim. Então, a gente não fica pensando como vai ser, como é que foi o passado, a gente vai vivendo um dia de cada vez, nós vamos mais um dia e mais um dia. E vocês falam bastante dessa coisa da cultura, tal, de estar perdendo um pouco da cultura. E uma dos questionamentos que eu sempre tive, assim, é de por que a gente nunca falou coreano em casa, assim? Ah, por quê? Isso tu pergunta pra ele. Porque eu sempre falava. Tanto é que meu sogro, que nem ele falou, o pai dele falava 3 línguas. Eu falava toda hora até pro meu sogro. Sogro, fala em coreano com minhas crianças, né? Porque ele não pode perder a base, né? Mas aí, a gente voltava de fora, falando português. E as crianças na escola aprendendo português. E dentro de casa o pessoal não querendo falar coreano, eu era minoritário. Então, falei, eu também fui deixando. Porque eu falava uma palavra em coreano com vocês e ele falava, hã? Então, eu falei, aí depois eu também fui falando só português, porque quando eu era jovem eu ficava junto com meus pais e minha mãe falava bastante coreano. Em casa mesmo a gente falava bastante coreano. Mas aí eles não falavam muito coreano, foi se perdendo. Foi isso. Dá só um tempinho, só pra fazer mais 2 perguntas. Qual que é? Pode pegar, caramba, 64. Deixa eu ir.
acho que faltam só mais duas coisas que sim, que eu queria falar. E a primeira pergunta é se vocês se consideram pessoas fechadas. Somos fechados, né? Porque orientar em si somos tudo fechado. Ainda mais que quem vem fora, mais ainda. E por que você acha o motivo disso? Não sei, acho que é tradição, né? Tradição oriental é sempre que não mostra emoção. Acho que é bem do sangue mesmo, não sei. E vocês conversavam sobre seus pais? Sobre a questão de... Não sei, qualquer coisa que... você Não, tava meu pai passando. era muito fechado, porque ele trabalhava com coisa secreta assim, então o costume dele é não falar. Geralmente, tem dia que viajava com ele, um dia inteiro não fala nada. Então acho que vem do costume do meu pai. Você tinha alguma tradição que você fazia com ele? Que vocês faziam juntos? Não. Normal, só pescar e... Às vezes assim não fala, né? Não costuma falar. A única pessoa que ele conseguiu abrir a boca é como o hoje. Enquanto ele... Depois de beber ele fala. Como eu não bebo, então... E você já chegou a ter uma conversa com ele? Já, de vez em quando. Enquanto ele fica bêbado, ele falava. Mas assim, normalmente ele é muito fechado. E você lembra de alguma conversa que você teve com ele? Que te marcou? Não. Ele não fala profundamente com o que ele fazia. Então, dificilmente. A última coisa que eu ia falar é um pouco... Não é uma pergunta, assim, mas é meio que uma conclusão, assim. Que... Não sei, é muito... A ocasião, assim, de fazer esse documentário, fazer a entrevista, é também para conhecer um pouco. E acho que criar essa oportunidade de conversar, assim, de uma forma mais... mais aberta, assim, das coisas. De entender um pouco mais da vida de vocês, entender mais como foi o passado mesmo, que eu acho que isso é uma coisa que é importante, até pro presente, assim. O que você está tentando é o que todo mundo quer saber. Como é que foi o nosso passado, o que nosso passado, porque você tem que entender o passado para a gente entender o futuro, não é? É isso que você está tentando fazer. Você está tentando, né, entender o passado da gente para saber o porquê do seu futuro, entendeu? Porque a dúvida sua também é isso. É que, como diz, a sociedade, assim, a gente é um povo, assim, oriental, é um povo assim, um pouco, né, fechado, por causa do que já teve muita dominação, né, muita luta. Então a gente não fica assim, nós não somos tão abertos, porque a gente é sempre desconfiado das pessoas, assim, né, com medo de tudo, né, a gente é assim, entendeu? E isso não quer dizer que nós somos fechados, entendeu? Nós estamos só preservando, sabe? Ficamos assim mais quieto, mais introspectiva, né, que fala, né? As pessoas é mais pra dentro, né? Porque a gente vai tem que levar a vida assim, sabe? A
cada um vai lembrando do passado, do seu jeito, pensando se para o futuro vai ficar tudo melhor, é sempre a esperança de melhorar, né, para deixar um legado melhor para o nosso futuro, mas é um povo meio, né, desconfiado mesmo. É um povo assim meio desconfiado também, meio fechado. O Oriente em si é um povo assim, um pouco, né, assim, mais tradição, tem vários tipos, a Índia, a China. É um continente meio fechado mesmo. Porque realmente o que a gente é um povo meio fechado mesmo, porque fechado em si também não quer dizer que é fechado. A gente está aberto para novas explorações e novas amizades, novas assim, sabe, né? Tanto é que antigamente você nunca podia falar, não, que nem eu conheci seu pai, é coreano, eu casei com ele. Antigamente não tinha essa de você, assim, agora os coreanos casam com o brasileiro, né? E tem realmente, mesmo casando com brasileiro, ainda tem um pouco de, né, discriminação, mas nós estamos aqui já em 80 e pouco, não tem mais assim, não tem mais essa de achar que você vai ter que casar com um coreano, não. A gente já tem mais abertura também. E a gente tem, sabe, tem mais pessoas assim, tem muitos brasileiros vindo para a igreja coreana aqui, como desde antigamente, tudo a história, assim, a humanidade começa assim com uma cidade, a igreja, ou sabe, o pessoal se agrupa, não, sabe, é tudo através da igreja que você faz assim, faz uma comunidade, entendeu? Tanto é que toda a cidade, assim, até no Brasil mesmo não é assim, ó. É uma igreja, começa a cidade, começa em torno da igreja. Porque a comunidade vai se unindo, fazendo amizade, né? É um povo, né? É um povo, então você mesmo que você acha que vai se isolar, você não consegue, não se isola, você faz amizade pela comunidade, pela igreja. Então, é tudo assim, a gente, é através da igreja que a comunidade vai se abrindo, né? Vai se conhecendo, né? Você não vive sozinho, então você conhece uma outra pessoa através da igreja. Aí todo mundo assim, ó, uma pessoa de uma igreja tal conhece outra pessoa de outra igreja, aí vai se une, vai se formando a família e vai tendo filhos, assim. Entendeu? Então, não pode dizer que a gente é fechado. É fechado porque você também não pode dar toda a abertura. Você mora a gente vive num apartamento. Aqui tem só 3 andares. E, olha, a gente sai dessa porta para fora, é só um bom dia. A gente não sabe o que acontece na família, a vida da família da pessoa da frente. Você entrou para dentro do apartamento, é sua casa, sua vida, é seu momento. Não é isolamento, é só, sabe, você viver, você não vai, como diria, meter colher na vida dos outros. Você não é. Você vive sua vida. Às vezes já é até conturbado, já é difícil você viver a sua vida, você querer, saber, dizer o que tem que fazer a vida dos outros. Não é fácil. A gente vai vivendo conforme dá, conforme, né? E acho que a única pergunta também que eu acho que a única pessoa que é membro da família que eu acho que nunca conheci, acho que foi a sua mãe, a Harmonia. Ela parece ser, né? E como que ela era? Acho que a única pessoa que eu nunca conheci da família. Era muito, reclamava muito. Foi uma sogrona mesmo, foi
sogra, porque eu casei e eu fui morar, ela é mãe dele, mas era uma sogra com S maiúsculo. Como toda sogra é difícil, ela era difícil. Tem uma pergunta? Acho que é isso. Tá bom. Obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu espero ter, né, ajudado bastante vocês, que tenha dado, que esteja tudo certo. É. Aí, apesar que a gente fala, mas não sei se eles acharam que esclarecer alguma coisa, porque eu ainda acho que vocês ainda têm, assim, sabe, muita pergunta sobre, né, como é que é a imigração. Você sair de um país onde você nasceu para ir morar num outro país, a pessoa tem que, sabe, tem que pensar bastante. Eu acho que meus pais teve que, sabe, pensar muito, né, porque largar tudo do que eles já tinham e vir para um país, assim, onde sem saber falar, sabe, eles vieram de lá, né, sem ter, sabe, nem saber como é que é, né, porque eles não vieram antes para ver como é que era, entendeu? Vieram para cá, assim, realmente, procurando paz, né. Eu acho que sim, né, então, eu acho que, eu mesmo na minha idade, eu tô nessa idade, meus pais vieram com uns 40, eu tô com quase 50, quase para 60. Eu não teria tanta coragem que eles tiveram, não. Vieram trazendo 5 filhos pequenos, realmente, eu acho que eles eram muito corajosos. É isso que eu tenho que falar. Eu tenho para falar isso, né? Tinha uma pergunta que eu lembrei agora que eu precisava fazer, assim, que sempre tive essa curiosidade. Tá de boa aí? Ou de um? Só tô colocando. Coloca aí. Aí você fala quando tiver ok. Foi? Uhum. É um pouco pra pá, assim, que era do porquê que todos os 3 tios, eles têm o nome português e a pá nunca colocou o nome português pra pá. É que eu só tenho amigo brasileiro, então nome coreano é um dos mais atenção que fazia. Então o pessoal não dava nome português, chamava o meu nome original mesmo. Não, mas os irmãos dele, a Letícia, ela colocou, né, que é a mais velha, né, a Letícia colocou para simplificar lá, né. Não, que a da outra esposa são batizados na igreja católica. Eles são, a tia Catarina e o tio Tião, eles são pelo nome de batismo, que eles, né, eles adotaram o catolicismo, então na igreja católica eles recebem um nome, entendeu? Nome em português, quando batiza. Então o tio Tião é Sebastião, né? E a tia Catarina é Catarina de batismo. E tinha aquele negócio que a pá não sabe quando era seu aniversário de verdade também. É porque antigamente é que a pessoa não registrava no dia que nasceu, registrava depois. Então, a época a carta era muito longe assim, né? Então, minha mãe acho que registrou depois que eu nasci, o tempo. E por que você acha que a mãe escolheu o Dia das Crianças? Não, porque lá não sei também, isso não faz a mínima ideia. Era costume, antigamente costume era assim, depois que nasceu, criança pequena, então, o pessoal não sai de casa.
praticamente, depois que do Papa, geralmente 100 dias, a próprio filho, a criança e mãe não saem de casa, para costume do curioso. Então, 100 dias não sai de casa. Eu acho que depois, foi registrado depois desses 100 dias, então houve uma diferença, por isso que está dando essa diferença. E a data de aniversário do Pá, ela é Dia das Crianças só na Coreia. E a Pá passou sua infância na Coreia. Você acha que a sua infância acabou ficando na Coreia? Até por essa coincidência de... Acho que... E depois veio o Brasil praticamente... Entrou no vida de já meio adulto, então... Não lembro, porque época assim... Sua pergunta não deu pra... Houve uma mudança de 12, 13 anos para cá, chegou o Brasil, então a gente, essa fase de pré-adolescência não existiu, praticamente. Como que você acha que foi a infância? Você lembra como que era a infância na Coreia? Eu lembro. Infância é praticamente escola em casa, porque a aula o dia inteiro, então, só final de semana. Que na Coreia, naquele tempo, que saiba que eu vim com 8, lá começa a escola assim, começa a ir para a escola há 7 anos. Não tem, naquele tempo, a Coreia em relação ao Brasil era muito atrasado. Aqui o Brasil, quando eu cheguei aqui, era muito assim, sabe, tipo, praticamente lá na Coreia não era... Mal saiu de uma guerra, né? Quer dizer, eu saí de lá em 70, né? Mal saiu da guerra e eles estavam se reconstituindo, né? Ainda estavam, né, erguendo daquela guerra, né? Então, era muito precário as coisas, entendeu? Não sei como meus pais já tinham casa, né? Então, sabe? Mesmo assim, a minha infância lá na Coreia... Eu não, quando eu era pequeno, é que nem aqui no Brasil, quando eu cheguei também, a gente ia para a escola, largava a mochila e ia para a rua brincar com as crianças. Na Coreia também foi assim, a infância a gente, para dizer a verdade, a gente não teve infância, nós perdemos a infância pela essa transição, entendeu? A gente perdeu, não teve... Eu não tive infância, porque quando eu saí de lá, eu frequentei 1 ano a escola. Eu morava na Seul. Eu lembro que eu morava no Seul, que a gente chega aqui, a gente não pode pensar no passado, então a gente simplesmente esquece como foi o passado. E então a gente não teve praticamente muita infância. Eu mal cheguei aqui, meus pais saíram para cuidar da vida, eu cuidei dos meus irmãos, então eu não tive infância também. E lá também na Coreia também, com 8 anos a gente vivia com medo, então a gente vivia trancado também, a gente vivia assim numa rua meio fechadinha, então tinha uns amiguinhos da rua, e então não tinha nada. Antes de vir da Coreia para o Brasil, meus pais venderam toda a casa, todas as coisas, e a gente foi morar num sítio da casa do meu avô. E foi lá que eu frequentei 1 ano de escola lá, e de lá venho para cá. Então, que infância que a gente teve? Não teve. E que nem ele também, apesar que ele vem com 12 para 13 anos, como diria, a gente tá numa vida assim, transitória, a gente tenta esquecer o passado e viver do futuro, né? De onde a gente tá pra frente. Então, e também
todos os imigrantes aqui vêm com aquela intenção de melhorar de vida, né? Então, os pais trabalham, os filhos ajudam. Naquele tempo não era assim, não tinha tanta liberdade, você podia escolher o que você queria fazer, não. Ou você ajudava seus pais, todo mundo, todos os filhos vieram para cá na tentativa de melhorar de vida, então até os filhos estavam engajados nessa luta de crescer, entendeu? Que tem que ajudar. E nós, todo mundo, todos os filhos daquele tempo lá estudavam, não deixaram de estudar, todo mundo estudava e ajudava os pais. Entendeu? Então, como diria, graças a Deus que teve televisão naquele tempo, que eu sabia todas as programações de televisão, não tinha 100 canais não, era uns 5 canais, então eu sabia a programação inteira da TV. Né? Nossa, assim, as coisas foi assim, ajudar os pais e ver televisão. E a gente teve infância, nós podíamos sair, ficar brincando na rua, a gente brincava bastante na rua com os amigos, mas era meio limitado, a gente ajudava, assim, a gente ajudava bastante em casa. Então, infância meio perdida, não é? Porque não teve liberdade de coisa, a gente tinha que ajudar os pais. Eu acho que a última, assim, encerrando, é que eu acho que é importante isso, porque a maioria das coisas que eu sabia estava errado, assim. Tipo, eu achei que o papai tinha chegado aqui quando estava no colegial e, não sei, eu acho que é importante, assim, saber um pouco das histórias, assim, que muitas coisas eu não sabia, eu não conhecia mesmo. Mas você fala assim que a gente é fechado, mas as pessoas se fecham para não, principalmente, sabe, para você não ser magoado e para você não magoar os outros, entendeu? E você também não chega na gente perguntando as coisas, né, da gente, porque você também, sabe, fica com medo de, né, reviver o passado, e o passado às vezes não é tão bom, né? Porque se fosse bom, não estaria assim, né? A gente, sabe, saiu de um lugar, vem para o outro, enfrentou muitos, né, barreiras, muita dificuldade, então não foi agradável, não. A gente sofreu bastante, teve muita coisa que deixar você tem que deixar de fazer muita coisa que você tem vontade, sabe, pra seguir os pais ou ajudar os pais, entendeu? Então, é difícil. Ainda mais numa sociedade onde ainda tanto lá como aqui é masculina, mulher, para você querer ser alguma coisa, tem que, sabe, para chegar a ser alguma coisa, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom para você querer ser alguma coisa. Eu tive que, sabe, eu estava fazendo faculdade, eu tive que largar a faculdade para ajudar os pais, sabe? Só por eu ser mulher, eu tive que largar a faculdade, entendeu? Então, isso também não é bom para mim, não foi bom. E por eu ser mulher também e ser casado, não é. Seu pai mesmo nunca me opôs a nada que eu queria fazer, ele sempre apoiou. Isso foi isso que, sabe, me deu o que eu não tive no passado e eu ganhei no futuro. Entendeu? Então, não estou lamentando o passado, porque passado é uma transição, né? É uma coisa que vai, né? Aconteceu, eu tive que largar, então, mas estou feliz, agora eu estou feliz, eu estou
Não estou tão feliz no emprego, mas eu estou feliz. Eu estou feliz agora, porque por poder estar aqui. Acho que a gente pode encerrar. Só que eles não querem falar. Ah, é verdade, tem só uma última coisa que a gente precisa fazer. Vocês falarem o nome de vocês, Oh, tanto em português como em coreano. E acho que o grau de parentesco, assim, mas separadamente. Tipo, eu sou mãe do Thiago, uma coisa assim. ah, Podia filmar a família inteira. olha, como assim? Primeiro fala o nome em português, tipo, o jeito que é mesmo, Paulo Ki Sok-sho. Aí depois o nome em coreano, mas separadamente, o nome como é em coreano. E depois o terceiro é o grau de parentesco. Grau de parentesco, como assim? Grau de parentesco com quem? Comigo. Tá. Ah, tá. Olha. Aí eu me chamo Paula, assim, né? A Paula foi assim, um nome assim, como diria, eu me chamo Paula porque eu tive que adotar, porque meus irmãos. Só fala nome, Aí nome em coreano também. Meu nome é Chu Ki-su. Eu sou a mãe do Thiago. E a Pá? Meu nome é Yoon Ki-soo-han, nome coreano é Han Young-chol, sou pai do Thiago. Acho que é isso. Posso fazer uma pergunta? Vocês entenderam por que a gente está fazendo o documentário? O propósito, assim? É isso que eu acabei de falar. Eu acho que o documentário que vocês estão fazendo é um documentário que o Thiago quer fazer para entender o passado dele, né? Não é? Porque é como ele mesmo está falando, é uma sociedade fechada. Então, se é uma sociedade fechada, para ele também não tem uma base. Ele também não sabe de onde ele veio, né? Então ele quer, através disso aí, tentar entender o passado dos pais, né? Que como diz, como a gente é meio fechado, então não abre muito, né? Como é que é. Então ele quer entender o passado dele, eu acho que é isso. E você quer mostrar também, vocês querem mostrar como é que é uma cultura coreana, né? Que apesar que também diz que aqui é cultura coreana, mas a gente não segue nenhuma base de cultura coreana mesmo. A gente é muito mais abrasileirado do que coreano, viu? Apesar que nós somos os pais coreanos, nós somos muito mais abertos que em outra família coreana que é muito mais fechada, realmente. A gente são bem mais abertos que em relação aos outros, né? Apesar que é bem não, né? Mediano, né? Mas isso que a gente, eu acho que é isso que ele quer, né? Entender o passado dele, né? É isso que a gente está tentando ajudar, né? Que nem todo pai quer ajudar o filho, né? Entender o passado dele, né? E a Pá? O que a Pá acha do documentário? Pra ele, eu acho que ele tá ajudando o filho, né? Só tá ajudando a fazer o trabalho. Isso ele acha. E só. Tá bom? Agora acabou?
gente tava gravando faz quanto tempo, você acha? Você já trocou 3, 4 vezes? Eu não, troquei 2 mais uma porque uma das baterias estava descarregada. Tá descarregado? Tá. Tá. Isso aí. Isso. Deu certo? Acho que sim. Não. Espero que Você esteja. acha que a gente faz aquele... Esse plano só da retrata da cara. Pode ser, mano. A gente pode fazer. O quê? Gravar um take e dar uma olhando pra câmera. Eu já não tô olhando pra câmera? Mas de perto. De perto? É, Nossa. mas é rapidinho, Mas é tanta... Eu nem... Tanto faz. Não, vamos deixar então, vamos Não deixar. tem nada pra esconder, não. É a minha cara mesmo. Acho que a gente não vai nem usar, mano. Acho que não é não. Acho que tá de boa. Senão a gente vai pegar umas paradas muito estetizadas, sabe? É verdade. Acho que não vai agregar nada. É isso. Muito obrigado. pegando essa música? Ela se vai ser quem? Essa música de Os fundo. três como pequeno, como Do grande. jeito que você faz, você vai depois já inteiro lá. Mas o bagulho é que com um low cut depois dá pra tirar a maior parte da O quê? música. O que foi? A música de cima. O gospel? É, porque ele... É, pessoal... Tá tendo festival gospel. Virada lá, tá? gospel, eu vi. Mas ele entrou? Diga. Entrou esse gospel lá? Você trocou? Um Troquei uma sensível vez. bastante. Ah, você devia ter. Mas faz tempo isso? Hã? Faz tempo isso? Porque Não, você faz agora há conversa aqui. pouco. É. Foi agora há pouco. Ah, tem 1 hora e pouco de entrevista, a gente deve ter pelo menos uns 15 minutos de gospel. Entendi. É, fala que é fundo musical. Nada.